Oi. Sim, ok. Amados e queridos irmãos, abençoe-nos Jesus, o ser incomparável. Bom, muita alegria mais uma vez estarmos aqui, para aprender um pouco, compartilhar conhecimentos, entendimentos, algumas leis que nos regem. Quando começamos todos nós a estudar um pouco mais a doutrina espírita, percebemos que existem inúmeras leis, e essas leis que nos regem. Então é importante o estudo e o conhecimento das leis de Deus. Bom, a temática que hoje vamos conversar aqui, nessa noite, é o princípio de ação e reação, lei de causa e efeito, também chamada. Deus, quando fez a criação de todas as coisas, como nós conhecemos, do universo, de nós mesmos, também criou algumas leis. Lei do amor, lei do progresso, lei de causa e efeito, lei da criação, destruição, lei do perdão e inúmeras leis que quando passamos a estudar vemos que é grandiosas essas leis e que são essas leis que nos regem. Em particular, eu gosto muito dessa lei, a lei de causa e efeito. Por quê? Porque a lei de causa e efeito é uma das leis mais aplicáveis que tem, dentre outras, mas essa em particular é muito aplicável. Essa aqui é possível nessa reencarnação mesmo, comprová-la e reconhecê-la diariamente, muito simples. Por isso que eu gosto bastante dela. Algumas outras leis, como por exemplo, lei do progresso, também é visível. É possível ver a evolução do planeta, o progresso planetário, o progresso dos seres, Se passarmos a analisar, antigamente a gente queimava os nossos irmãos em fogueiras. Hoje não mais, graças a Deus. Ainda há pequenas perseguições, ataques e coisas terríveis que a gente observa, mas melhorou bastante. Então a lei do progresso ela é visível. Só que às vezes precisa de uma compreensão maior para ver a lei do progresso. Essa não, é bem simples. Então vamos definir agora o que seria a lei de causa e efeito, lei do progresso. Na literatura a gente vai ver que essa lei divina, que é uma das leis divinas que nos rege, ela é chamada também de lei kármica, lei do retorno, ou justiça divina. Tem todas essas nôminas, que na verdade todas são a mesma coisa. E no caso, ela define o seguinte, simples: cada ato que cometemos, cada ato que realizamos, cada causa, corresponde a um efeito, um estado ou uma obra. Então, tudo que nós realizamos ao longo da vida é uma causa, é algo que realizamos que voltará para a gente na forma de efeito. Então, por exemplo, é bem visível, se a gente observar, claro que tem alguns pontos e algumas situações que fogem um pouco da regra, mas no geral seria mais ou menos assim: é só observarmos a vida de uma pessoa que procura fazer o bem. Todos aqueles que se propõem a fazer o bem, a servir o bem, ao Jesus, a auxiliar o próximo, nós observamos que ao longo da vida essa pessoa tem muitas bênçãos e essa pessoa colhe muitas coisas boas. E ao contrário também é verídico, a pessoa que se propõe a fazer o mal, há muitas vezes matar, roubar e fazer tantas atrocidades que estamos vendo e vemos diariamente ao nosso lado, essas pessoas muitas vezes não têm um futuro, ou ao longo do tempo nós vamos ver que elas colhem coisas terríveis também. Então, justamente é essa representação da lei de causa e efeito. Aquilo que plantamos, colhemos. E isso é fácil verificar. E podemos também experimentar, fazer de nossas vidas verdadeiros laboratórios. Passe, todos nós aqui, a fazer durante um mês coisas boas. Um mês, plantando coisas boas. Vocês vão ver que no próximo mês, no seguinte mês, as coisas vão se comportar de maneira diferente. Não é fácil, mas se propusermos a fazer isso, nós vamos observar grandes mudanças. E ao contrário também é verídico, só que eu não recomendo ninguém fazer o contrário. Então, façamos coisas boas e vamos ver a comprovação dessa lei que nos rege também. E Jesus, o Mestre amado, em toda a sua benevolência e quando esteve aqui conosco na terra, também nos disse essa lei. Em outras palavras, mas também disse a lei. Jesus nos ensinou afirmando: a cada um será dado segundo as suas obras. Isso nós encontramos em Mateus.
Então, o Mestre, o governador da terra, Jesus, o Espírito de maior luz que já pisou na terra, nos ensinou isso. Então, é uma lei que realmente, desde os primórdios, ela está em execução, constantemente. Bom, aí, no céu e inferno, né, uma das obras do Pentateuco, nós encontramos também algumas informações. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, nada que nós façamos em nossas vidas fica perdido, passa despercebidos aos olhos de Deus. Mas não que Deus esteja num trono cuidando, olha, fulana fez algo de ruim, fulano fez algo de bom, então eu vou punir ele, então eu vou dar uma recompensa para ele. Não, Deus tem mais o que fazer. Nosso universo é imenso, e Ele deixou um ser muito competente para cuidar de nós, Jesus. Jesus é o governador da terra, Ele é extremamente competente, então Ele está encarregado de nos cuidar, Ele está responsável de nos guiar aqui na terra. Então, na verdade, existem as leis de Deus, e essa é uma delas, que nos rege, que controla nossas vidas, que a partir do momento com que vamos plantando ou promovendo causas, o efeito retorna a nós. E Jesus nos auxiliando e ajudando, porque muitas vezes o que plantamos não são coisas agradáveis, tanto em outras encarnações quanto essa. E aí vem Jesus com a sua misericórdia, seus ensinos, nos auxiliar a suplantar essas causas errôneas ou deturpadas que nós tivemos no passado ou nessa vida mesmo. Só que essa lei, ela tem uma particularidade. A lei de causa e efeito, ela está intimamente relacionada com uma outra lei chamada lei de liberdade, ou lei do livre-arbítrio. Nós, cada um de nós, podemos fazer o que quisermos. Se eu quiser sair daqui agora e cometer um crime, eu cometo. Está no meu livre-arbítrio, eu posso fazer isso. Só que eu sei que esse ato vai me trazer um efeito, uma consequência. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com a nossa liberdade, que a maioria das vezes nós utilizamos mal, praticando coisas erradas, muitas vezes denegrindo o outro, inventando mentiras, né? Então, muitas vezes utilizamos mal essa lei. Se nós, a partir de hoje, passarmos a entendê-la, saber que eu não faço mal a ninguém e ninguém faz mal a mim, as coisas ficam mais fáceis. Porque se eu entender que eu não faço mal para ninguém, tudo que eu faço retornará para mim, porque é uma lei de Deus, causa e efeito, eu não vou fazer. Ou vou fazer quando for coisas boas. Eu não faço mal para ninguém, ninguém faz mal para mim. Tudo que eu faço e tudo que eu tenho em minha vida, sou eu mesmo que plantei, sou eu mesmo que fiz. Então, ao longo dos nossos slides, nós vamos observando isso. Então, uma lei muito intimamente ligada. Então, está relacionada à lei de liberdade e é a sábia manifestação da justiça e bondade de Deus. Aí nos perguntamos, por que justiça e bondade de Deus? Veja bem, se constantemente essa lei está sendo aplicada, nós necessitamos entender isso aqui, justiça e bondade. A lei de causa e efeito aplica-se ou está supervisionada pela justiça. Todo mal que eu fiz ao próximo, ou todo bem que eu fiz ao próximo, isso retornará. Então é uma justiça de Deus, porque Deus é bom e justo, e infinito em bondade. Se Ele é justo, tudo que eu faço retorna a mim. Então todo prejuízo que eu dei ao próximo, tem que ser feita a justiça, porque eu prejudiquei alguém. Da mesma forma que Deus ama infinitamente o ser que eu prejudiquei ou que eu auxiliei, Ele também me ama, de igual maneira. É nos ensinado que Deus ama igualmente, desde o verme da terra, que para nós não tem valor algum, desde o verme da terra ao anjo do céu. Igualmente. Então ama a mim, ama a todos aqui igualmente. Se Ele ama igualmente, naturalmente tem que haver a justiça para todos. Se eu fiz mal a alguém, aplicará a justiça. E se eu fiz bondade a alguém, também aplicará a justiça, porque eu fiz algo de bom. Então isso é explicado por essa lei, lei de causa e efeito. E bondade, por que bondade? Por que a lei, essa lei de causa e efeito, ação-reação, lei kármica, lei da justiça divina, independente da nômina, é a representação da bondade de Deus? Simples. Muitas vezes, quando nós cometemos atos deturpados, errôneos, nós vamos colher isso. Independente se for de outras vidas ou desta mesma.
E aí aplica-se a bondade de Deus, porque Deus permite com que nós resgatemos erros do passado, que nós resgatemos erros cometidos aqui mesmo. Tamanha a sua bondade, por isso que Ele é infinito em bondade. Deus é infinito em bondade. Cometemos algo muitas vezes errôneo, não tão agradáveis, mas Deus nos ama infinitamente e uma outra lei tem que se aplicar, que é a lei do progresso. A lei do progresso, todos nós, todos aqui, imperfeitos, porque todos que estão na Terra são imperfeitos. Todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos atingir a esfera celeste. Todos nós. Então a lei do progresso ela tem que se cumprir. Só que para que ela se cumpra, é necessário que tenha a aplicação e a efetividade dessa lei de causa e efeito. Então tem-se a justiça, mas também tem a bondade e a misericórdia de Deus. Deus nos dá a oportunidade de resgatarmos erros do passado. Então muitas vezes quando sofremos na terra, são erros do pretérito. E muitas vezes nós nos revoltamos, não entendemos, não queremos entender, que são erros cometidos por nós mesmos. Então, devemos todos nós pensar um pouquinho, porque ninguém faz mal a nós, ninguém. Meu irmão não faz mal a mim, meu vizinho, a minha mãe, meu pai, ninguém. Nós não temos inimigos. O próprio inimigo somos nós mesmos. Porque se eu sei que tudo que chega à minha vida, ou que tudo que eu passo em minha vida, são coisas que eu mesmo fiz, não temos inimigos. Então não temos por que brigar. Bom, aqui uma correlação. Então o livre-arbítrio, lei de liberdade, ela é aplicada, todos nós temos. E quando bem utilizada, vem a responsabilidade. Porque tudo que vamos fazer, sabemos que colheremos. Então, o livre-arbítrio, eu faço o que eu acho certo, com responsabilidade aplica-se a lei de causa e efeito, porque tudo que eu fiz com o meu livre-arbítrio retornará a mim e, por consequência, quando bem aplicada, leva ao progresso. Quando não bem aplicada, é o momento de agora, sofremos. Ou passamos por situações não muito agradáveis. O que, na verdade, o sofrimento também será opcional. Porque muitas pessoas estão resgatando as dívidas do pretérito e não sofrem. Porque o sofrimento ele é opcional. A dor é inevitável. Todos nós vamos sentir dor, porque erramos no pretérito. Então vamos resgatar, temos que resgatar, porque todos nós temos que evoluir. Só que sofrer é opcional. Eu opto por sofrer. Se eu tenho conhecimento, se eu entendo aquilo que se passa em minha vida, eu posso sofrer ou não. Então temos que analisar um pouco. E entendendo essas leis de Deus, fica mais fácil e mais compreensível a vida na Terra. Bom, aqui outro ponto. E se não houvesse o livre-arbítrio? Como ficaria a lei de causa e efeito? Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Eu estou passando isso porque foi imposto a mim. Então, por isso que existe a lei do livre-arbítrio, a lei da liberdade. Porque Deus nos dá a oportunidade de escolher o que é certo ou o que é errado, sabendo, claro, que isso vai ou acelerar a nossa evolução ou retardar a nossa evolução também. O homem não é levado ao mal, então, na verdade, ele, é o verdadeiro escritor da sua vida. A vida tem a cor que eu pinto. Como está a minha vida hoje? Minha vida está... Eu não sofro, eu estou bem, eu tenho as dificuldades como todo mundo, mas tolero bem. Ótimo, então a vida está tendo a cor que você está pintando. Não estou gostando, estou com muita tristeza, passo por situações que eu acho que eu não deveria passar, então você tem que rever. Tem que rever que algo está errado. Ou Deus está errado ou nós estamos errados. E se sabemos que Deus ele é perfeito, está tudo certo. Não tem nada errado. O que estamos passando é porque temos que passar. Porque senão Deus seria injusto, imperfeito. Ele não sabe o que Ele faz. Imagina, Ele dá coisas na minha vida que eu não mereço. Ele não sabe o que faz. Então Deus é perfeito. Então nós temos que entender as leis de Deus para saber o que passa em nossas vidas. E a lei de causa e efeito, a compreensão dessa lei, nos dá condição para entender isso. O homem não é levado ao mal, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provas ou por expiação, escolher uma experiência em que seja arrastado ao crime, mas tem o livre-arbítrio. Então ele escolhe seguir ou não. Então, muitas vezes nós escolhemos provas em nossas vidas para
passar aquela prova e fortalecer os nossos vínculos e a nossa missão na Terra, com nós mesmos ou com outros. Bom, e as causas das aflições? Os efeitos que estão retornando a mim. A causa foi realizada, e os efeitos? E as reações, como ficam? Aí temos que analisar 2 pontos. O que retorna para mim, como efeito, pode ter 2 origens, ou desta vida, da vida presente, ou de vidas passadas. Então, por exemplo, é analisado mais ou menos assim: tudo que nós passamos na Terra hoje corresponde mais ou menos 30% de resgate do pretérito. Então, 30%, 1/3 mais ou menos, eu vou passar. Independente do que eu faça, eu vou passar. Eu tenho que resgatar. Por quê? Porque eu cometi erros no passado, em outras vidas, e tenho que resgatar. E sabendo o quantas atrocidades tivemos no passado e vivemos no passado, cometemos muitos erros. Mas a misericórdia de Deus é maior, permite com que nós reencarnamos e resgatemos, porque Ele é infinito em bondade e temos que atingir o progresso. Então, mais ou menos 30% vem de vidas passadas. Resgatamos, temos que passar. Ah, mas que tipo de prova? Várias. Cada caso é um caso. A perda do ente querido, que você muitas vezes não está ao seu alcance, uma prova, uma enfermidade, diversos são os exemplos. Bom, e as outras aflições vêm dessa mesma vida. Então, por exemplo, mais ou menos 70% do que passamos é daqui mesmo, é do nosso dia a dia. Então, a dificuldade em 70%, 2/3 do que nós passamos aqui hoje, é dessa própria vida. Algo que fizemos alguns anos atrás, alguns dias atrás, algumas décadas atrás, e portanto estamos colhendo. Porque vocês imaginam bem, se não fosse essa porcentagem ou esse raciocínio, a dívida que acumulamos, porque somos imperfeitos, seria imensa. Seria imensa. Se aqui mesmo não colhêssemos esses erros, ou resgatássemos esses erros, se tornaria imensa e incalculável a dívida. Então, tudo que fazemos no dia a dia volta para nós, porque tem uma lei que nos rege, chamada lei de causa e efeito. Então, fica fácil. Controlar a vida e tornar a vida menos áspera ou amarga é fácil. É muito simples. 70% está nas suas mãos, depende de você. Então, por que nós não fazemos o bem? Por que nós não realizamos coisas boas para que isso volte para a gente? Porque somos imperfeitos. Mas, se nós nos esforçarmos no bem, servindo a Jesus, auxiliando os necessitados, com certeza, 70% melhor da nossa vida será. Com certeza. Porque 70% está nas nossas mãos. Então, fica fácil entender um pouco mais a vida. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador do seu próprio infortúnio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não podemos nós culpar a má sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Ah, não tenho sorte. Ah, não, isso me acontece porque eu não tenho sorte. Não, você tem sorte. Porque a sorte é você mesmo. É o seu trabalho, é o seu esforço, é o que você faz diariamente. Agora, se você se propõe a caluniar o seu irmão, fazer o mal, dar o calote, não ser honesto, aí é você e não a má sorte, o não auxílio de Deus, o não auxílio dos bons espíritos, não, é você mesmo. E também, Simonetti também fala em uma nova era. Se a dor é uma moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então, muitas vezes, nós evoluímos à custa de dor. A dor, ela ainda é necessária, o sofrimento ele ainda é necessário, porque é quando nos estimula. É só reparar, quando a vida está tudo tranquilo, o que a gente faz? Vou viajar, vou descansar, vou ficar de boa, não é assim? Nós, quando a vida está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, nossa, agora então eu vou curtir a vida, é mais ou menos assim. Então, muitas vezes, nós funcionamos e evoluímos à custa de dor, sofrimento. Só que isso não é regra, não é necessário isso para que evoluamos ou que tenhamos o desenvolvimento espiritual, não. Isso é opção sua ou nossa, opção nossa, de todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. Sofrer é opção nossa,
A dor ela vai vir, com certeza, porque temos que resgatar, mas sofrer vai depender de ti. Só que a bondade de Deus é imensa. A misericórdia é infinda. Então, olha só, temos que resgatar, tranquilo. Só que Deus ainda promove uma ferramenta para atenuar esse resgate, amortizar esse resgate ou até cancelar esse resgate, que é chamado o bem, o trabalho. Muitas vezes, quando a providência nos encontra trabalhando e fazendo bem, a providência celeste permite com que a prova seja atenuada ou até cancelada, porque estamos fazendo bem. E se estamos fazendo bem, se a lei de causa e efeito aplica-se ao mal feito, ao bem também. Eu estou fazendo bem, eu estou plantando coisas boas, então isso retorna para mim com misericórdia, para aliviar o fardo que eu estou carregando, muitas vezes. Não é regra, porque às vezes o fardo que eu estou carregando é necessário para que eu evolua. Então, temos uma ferramenta indispensável que é o bem, o trabalho no bem, no nosso bem, no bem do meu irmão, da minha família, do meu vizinho, não o bem só dos que nos cercam, não, o bem de todos. Porque se entendermos que Deus ama infinitamente a todos, é o bem de todos, não é só de quem me cerca, não. Então, vamos seguindo. E aqui um exemplo, conforme a natureza da ação será o tipo de efeito e o seu alcance. Qual que é a intensidade do resgate? Ou qual que é a intensidade do efeito? Depende, o que você fez? Eu matei alguém? Isso é grave. Eu menti? Isso também é grave. Só que, em vista em tirar a vida de outros, é menos grave. Então é mais ou menos isso. Aqui um exemplo, se eu esfregar a minha pele, vai ficar vermelha. Só que não é tão grave se eu cortá-la. Porque se eu cortá-la, eu tenho que estancar o sangue, às vezes suturar aquela lesão e aí ter o processo de cura. Agora, se eu esfregar, não. Dali umas horas ou alguns dias, tranquilo, passou. Então, a intensidade depende do que eu faço. E várias são os efeitos, né? Assim também é as causas que cometemos, né? Boas ou ruins, será a intensidade do efeito. E o aparecimento? Quando que vai aparecer o efeito? Eu fiz uma coisa errada ou muitas vezes não estou levando a vida como deveria ser, de acordo com as leis de Deus, porque muitas vezes quando nós nos enquadramos nas leis de Deus, não temos o sofrimento, ou ele é aliviado, porque estamos seguindo as leis de Deus. Por isso que é importante o estudo e analisar as fontes que nós temos. A própria Bíblia, a própria doutrina espírita que nos esclarece grandemente e traz a verdadeira revelação de conhecimentos, entendendo essas leis. Ficará melhor o raciocínio e a compreensão da vida. Só que o detalhe é o seguinte, o aparecimento dos efeitos daquilo que eu plantei, ele pode vir basicamente de 3 formas. De imediato, que entra aqueles 70% que está ao meu alcance, o que eu fiz, eu já vou colher de imediato, coisa boa ou ruim, de imediato. Ou pode ser após o desencarne, muitas vezes aquilo que eu fiz eu não tenho consciência, ou para mim era o certo, mas na verdade não era. Para mim parecia o certo, então eu fiz. Só que diante das leis de Deus não era o certo, não era o correto. Então eu vou ter consciência após o desencarne no plano espiritual, que seria após o desencarne. O que não ameniza o efeito. Simplesmente ele vai ser identificado no plano espiritual, na esfera maior, e eu posso resgatar ou no plano espiritual ou quando eu retornar aqui. Cada caso é um caso, é individual, bem individual mesmo. Porque aí entra a intenção, entra o motivo, entra o porquê, entra uma série de coisas. E o último ponto, na reencarnação, quando eu retorno à Terra e passo a resgatar aquilo que eu cometi em outras vidas. Então, a colheita ela é bem variada. Quanto dura? Depende, vai durar quanto tempo esse efeito. Assim como a intensidade, o efeito também depende. O exemplo aqui é uma bola. Quando eu chuto uma bola, ela rola enquanto tem a força que promoveu o seu deslocamento. Se eu der um chute mais forte, ela vai mais longe. Se eu der um chute mais fraco, se a força aplicada for menor, ela vai se deslocar em um curto espaço logo à minha frente. Aqui é a mesma coisa, vai depender o que eu fiz. O que eu fiz, qual foi a causa, qual que foi a ação que eu pratiquei para entender o efeito. E o exemplo aqui clássico é jogar uma bola. A força vai continuar enquanto existir o efeito que a
realizou. Enquanto existir a causa que a realizou. Então, dura o tempo que a energia, a intensidade, o desgaste que eu tive, a intenção que eu tive naquela ação, é quanto vai durar a reação. Só que aí, outro ponto importante. Lembra o bem que nós comentamos? Que Deus nos dá a ferramenta para atenuarmos ou até cancelarmos alguns erros cometidos? Cancelar aquela energia cometida? No entanto, depois de termos lançado, podemos colocar um obstáculo à sua frente, que venha fazê-la parar. Então, muitas vezes, se a vida nos parece um pouco amarga, trabalhemos. Trabalhemos no bem que você está colocando em prática o amor de Deus, o amor do Cristo. E, por consequência, você está utilizando de um obstáculo para as coisas ruins que cometemos no passado. Porque bem verdade é que um bem que façamos, um bem que todos nós fazemos, anula uma multidão de erros cometidos. Tamanha a misericórdia de Deus. Então, devemos pensar um pouquinho nessas leis, nesses ensinamentos. E colocar em prática, porque na verdade a nossa vida é um verdadeiro laboratório. É um verdadeiro laboratório. Tudo isso a gente pode colocar em prática e a gente comprova a veracidade ou não. É só colocar em prática. Por isso que o Espiritismo também é uma ciência, porque você pode testar, você pode comprovar aquilo que está sendo dito, mediante o conhecimento e a prática do bem. Bom, e aí? Existem coisas que eu estou colhendo, alguns efeitos que não dá para mudar, não muda. Bom, se não dá para mudar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou sofrer ali junto com aquele efeito? O que eu posso fazer? Aí tem dois pontos interessantes. Primeiro, não dá para mudar. Não muda. Então, sejamos todos nós resignantes. Se é dívida e tenho que colher aquilo, que tenho que resgatar aquela dívida para mim poder evoluir e um dia ascender esferas maiores, ótimo. Sejamos todos nós resignantes e pedir a misericórdia de Deus e trabalhar. Trabalhar para aquela prova passar logo, trabalhar para que eu crie meios e energias para cancelar ou atenuar aquela prova. Resignantes e trabalhando no bem, sempre. Seja aqui no mundo, seja aqui na terra ou no mundo espiritual. Porque muitos se enganam ao pensar que no desencarne, quando nós desencarnamos, nós vamos descansar. Não. A vida aqui na esfera, no plano espiritual, é a mesma. Pelo menos para nós é a mesma. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o que nós vamos fazer lá. De igual maneira. Ah, mas não vou descansar? Não. Nem Cristo está descansando. Nem Deus descansa. Cristo disse: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Essa frase foi dita quando ele estava na terra. Então, Cristo está trabalhando, Deus também. Não podemos viver do ócio, do ato de não fazer nada. Ou até podemos, temos o livre-arbítrio. Só que não reclame ou não ache ruim ou não culpe a má sorte depois que você não tem sorte ou que Deus não lembra de ti. Não, você esqueceu de você mesmo. Porque está evadindo, está saindo do compromisso adquirido na espiritualidade, de melhorar, de fazer o bem, de servir ao próximo, que é a nossa obrigação, como Cristo, a exemplo do Cristo que sempre fez esses atos. Então trabalhemos no bem, seja aqui na terra para nós e para os desencarnados presentes no mundo espiritual, porque a todo momento é dada a oportunidade do trabalho, cabe a nós aceitar ou não. E lembre que esse trabalho será uma ferramenta a nosso favor sempre. Trabalhe no bem. Cristo também nos ensinou: o amor cobre a multidão dos pecados. Sempre, sempre. Por quê? Porque a bondade e a justiça de Deus é infinita. Bom, lei de causa e efeito, olha que interessante. Nós somos os autores de nossas vidas. A justiça e misericórdia divinas estão harmoniosamente unidas nesta lei, que faz do próprio ser o juiz da sua sorte, para sofrer os efeitos duramente ou suavizá-los e até atenuá-los. Um exemplo rapidinho. José Xavier, irmão de Chico Xavier, quando estava encarnado,
ele se dedicou muitos anos no trabalho à caridade, no bem. Enquanto Chico estava psicografando, trabalhando em prol dos necessitados, José Xavier atendia-os. Todo mundo que chegava, José Xavier estava pronto para receber e ter o primeiro contato e confortar aqueles que chegavam, até Chico poder dar um auxílio maior. Anos fazendo isso, décadas, trabalhando. Bom, ele tinha uma prova que ele deveria passar alguns anos em um sanatório para resgatar dívidas do pretérito. Alguns anos. Mas, devido a esse trabalho no bem, em auxílio ao próximo, essa prova foi revogada, foi anulada. Ele teve um desencarne rápido e não precisou passar pela prova do sanatório. E Chico sempre citava esse exemplo porque é digno de seguir o trabalho no bem. E a aplicabilidade da lei de causa e efeito. Realmente o bem e o trabalho é uma ferramenta a nosso favor para atenuar, quando não é possível anular, ou até cancelar alguma dívida do pretérito. Então é um exemplo muito clássico. Algumas obras interessantes, quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto, né? 3 casos aqui em diversas obras, né? Contos dessa e de outra vida, de psicografia de Chico, Humberto de Campos, Dívidas agravadas, ação e reação, Chico, através do espírito André Luiz, Dívida e resgate, contos dessa e de outra vida, Chico também através de Humberto de Campos, e são histórias interessantes e têm a aplicabilidade da lei de causa e efeito. Então, quem quiser aprofundar, tiver tempo e interesse, estude essas obras. E para finalizar, essa frase eu acho espetacular. Foi dita por Joana de Ângeles, né, a mentora espiritual do Divaldo Franco, que muitos conhecem, né, um grande palestrante, um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade. Quem quiser, na internet tem muitas palestras do Divaldo, interessantíssimas, e que mudou a vida de muitas pessoas. Bom, mas por que essa frase é interessante? Foi aquilo que comentamos um pouquinho. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Bom, é o que falamos. Não temos inimigos. Ninguém. Ninguém é nosso inimigo. Ou às vezes alguns se declaram nosso inimigo por ignorância. Não devemos ser inimigo de ninguém. Porque nós sabemos que tudo que eu faço retorna a mim. De acordo com a lei de causa e efeito. Então não devemos definir ou rotular alguém como inimigo, porque não temos. Se alguém se declara inimigo nosso, o problema é dele. Ele vai colher isso, ele vai ter os efeitos disso, nós não. O importante é nós não fazermos o mal, porque isso retornará a nós. E se não fizermos o mal, já é um começo, mas não basta. Não basta não fazer o mal, deve-se fazer o bem. Por que não basta não fazer o mal? Porque o mal, eu não vou fazer mais o mal, ok, mas já fiz muito. Então isso também eu vou resgatar. Então não façamos o mal e façamos o bem, para atenuar ou cancelar dívidas do pretérito. Então, que possamos todos nós aqui, encarnados e desencarnados, meditar um pouquinho nessa lei, em outras, estudar um pouquinho mais a doutrina, os ensinamentos do Cristo, para que a vida torne um pouco mais suave. Assim, agradecemos a Jesus pela oportunidade do trabalho e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.